João Pedro escolheu como tema para hoje um artigo escrito pelo pesquisador Décio Luiz Gazzoni, que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Soja. Ele é também membro do Conselho Científico Agrosustentável e integrante da Academia Brasileira de Ciência Gastronômica. Eu vou ler um trechinho, João Pedro, até para você comentar. O Dr. Décio projeta duas variáveis, diretrizes muito importantes para a cadeia das carnes em todo o mundo. E por que ele escreveu esse artigo? Vislumbrando o mercado a China, a participação da China no mercado mundial das carnes. Daí ele projeta essas duas diretrizes. A segurança dos alimentos, que é uma coisa que está na cabeça do chinês, está em todo o mundo, né? Isso não é novidade nenhuma, mas está muito na cabeça dos chineses. E a outra variável é a temática socioambiental, que estará cada vez mais presente no planejamento do chinês com relação a consumo, importação de carnes no mundo. Segundo o pesquisador, Dr. Décio, é desnecessário justificar a importância da segurança dos alimentos, mas na questão ambiental e social, trata-se de antecipação de metas em uma agenda que já estava implantada. A questão ambiental tangencia a segurança dos alimentos, biológica, química e física. E a temática social, João Pedro, ficou exposta na pandemia. A desigualdade social, seja ela dentro de um país ou entre países e continentes, expõe essa desigualdade social, expõe todos a uma elevação do risco de qualquer perigo que envolva questões sanitárias. Seguramente será parte das preocupações da sociedade, expressa nas certificações dos produtos agrícolas e em exigências comerciais de países, aí ele reforça a China, ou também blocos econômicos. João Pedro. Só uma pequena história, porque a China é um exemplo para o mundo e vale a pena sempre questionar e discutir o que aconteceu e o que acontece na China. A China, no século passado, ela ficou no domínio japonês um bom tempo. Na Segunda Guerra Mundial, eles dominaram boa parte do território chinês, fizeram as maiores barbaridades. Com a derrota dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, eles recuperaram a autonomia e eles brigaram entre si lá dentro. Um grupo ligado aos comunistas, chefiados por Mao Tse-tung, e outro pelo esquema liberal Chiang Kai-shek. Perdeu o Chiang Kai-shek, foi para a ilha de Formosa, lá montou o Taiwan, que é hoje um país modelo em termos de tecnologia. A China, no período de Mao Tse-tung, passou um momento muito ruim. Morreram milhares de chineses de fome, ele estatizou a produção, o produtor rural não era mais dono da terra, ele era um usuário da terra, era um arrendatário da terra, era do Estado, e criou um problema seríssimo em termos de alimentos, e até a morte do Mao Tse-tung, depois da Revolução Cultural, assumiu um grupo que viu que na China tinha regiões que não faltavam alimentos, e outras faltava tudo. Aí foram verificar por quê. Olha, aqueles produtores daquela região, eles produziam para atender o partido, atender o Estado, e entregavam para o Estado, por exemplo, colocar nos supermercados do Estado os alimentos. Porém, produziam a mais e vendiam no mercado direto aos consumidores. Aí Deng Xiaoping, ele viu que a China tinha que partir para esse caminho. Ela tinha 800 milhões de chineses que estavam abaixo da linha da pobreza, ganhavam menos que $2 por dia. Imagina a miséria desse pessoal. O que ele fez? Ele abriu a China, se aliou com os Estados Unidos precisava de um aliado forte para ficar ao lado dos russos lá, para evitar o crescimento da antiga União Soviética, e eles ficaram um país que virou uma indústria do mundo. Ela precisava produzir tudo que é tipo. Os americanos da Apple, a HP, todas aquelas empresas americanas de tecnologia, foram para a China para montar os seus equipamentos na China, já que a China tinha gente, tinha condições. Ela tinha uma carga tributária, isso é um negócio importante que ajudou muito a China a crescer, sempre uma carga tributária
de 12%, 13%. Um estado, apesar de ser um país imenso em população, é um estado que não, enxuto em termos de... 12% do PIB. Do PIB eram de impostos. Vê o Brasil, 32% do PIB vira impostos para um estado inflado, um estado inchado que custa caro para o Brasil e custa caro para nós, brasileiros, e é ineficiente. Então, a China começou a desenvolver. Ela entrou num ritmo de crescimento fantástico. 7, 8, 9% ao ano o crescimento do PIB chinês. Ou seja, ela em 30 anos ela tirou esse pessoal que estava na linha da pobreza e deu renda para eles. Deu renda para eles, eles começaram a demandar produtos mais proteicos, como o caso de carne, leite. A China, quando entrava no mercado de leite, ela comprava leite em pó, tudo que é derivado de leite, e puxava o preço do leite em pó para $5.000, $5.500 a tonelada. Hoje está metade disso. Só que ela fez um programa de autossuficiência em termos de leite, e conseguiu. Agora, outros produtos, ela não tem condições de fazer. Porque a maior parte das terras na China ainda são muito pulverizadas, 3, 4, 5 hectares. É muito difícil você ter equipamento para plantar soja em 3, 4, 5 hectares. Então, a produção de soja dele está estagnada em 16, 17 milhões. Só que o consumo de soja dele cresceu muito. Por quê? Para produzir carne para atender o mercado interno deles. E eles cresceram muito na carne suína, porque o suíno, no começo, a China criava o suíno da forma meio artesanal, no campo e tal. Quando veio a peste suína africana, matou 30% do rebanho deles, dizimou o rebanho, já que ele tinha que fazer abate sanitário. E aí o chinês entrou numa produção industrial, vamos falar assim, de suínos. Hoje tem edifícios lá na China lotados de suínos. Então, aí é uma demanda maior de farelo de soja. Então, a China passou a ser o grande importador de farelo de soja. Mas aí, João, no caso do artigo do Dr. Décio, ele projeta duas diretrizes, que são segurança militar, alimentar e as questões socioambientais. Como é que ele insere a China nisso? Esse crescimento todo que você está citando. Não, hoje a China, ela precisa de ter segurança do fornecimento de alimentos para ele. Um regime fechado, politicamente fechado como o deles, que é um partido único comunista, a última coisa que eles vão deixar faltar é comida. Não vão deixar, e eles têm divisas para comprar. O superávit comercial da China no ano passado foi de $1 trilhão. Então tem para comprar, eles podem comprar. Então, eles importam produtos e estimulam a criação lá. Hoje, a China produz muito frango, muita carne de aves, 57 milhões de toneladas de carne suína, e assim vai. Então, eles vão ter isso. Agora, a questão da qualidade alimentar deles, eu tenho uns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, eu li um artigo na The Economist, que fez 4, 5 folhas. The Economist é uma revista séria no mercado, no mundo, uma revista inglesa, que ela comentava o seguinte: na China você tem muitas áreas que o solo está contaminado com metais pesados, cádmio e outros metais pesados. Por quê? No início da Revolução Industrial da China, dos anos 50, 60, eles não tiveram muito cuidado com a questão de esgoto, tratamento de efluentes, resíduos. Acumulou esses metais pesados. Esses metais pesados passam para os alimentos, passam para o arroz, passam para outros produtos, e quando a pessoa ingere, ela acumula no organismo dela. Então a China tem esse problema de se preocupar com essa questão, da qualidade alimentar. E ela é uma grande produtora de grãos, ela produz mais de 350 mil. Hoje é 450 milhões de toneladas de grãos na China. O milho é o maior produtor, é o segundo maior produtor do mundo, depois dos Estados Unidos. Ela produz muito arroz, etc. Então, eles estão preocupados com isso. E eles têm uma preocupação também com a questão ambiental, porque 70% do PIB chinês ele fica a 100 quilômetros do mar. 100 quilômetros do mar. Ou seja, se realmente houver uma elevação do nível do mar, vai complicar a vida deles. E eles hoje estão preocupados com isso. E também com as questões de mudança climática. A China você tem muitas áreas desérticas, muitas áreas, e então a água é algo raro lá, não é muito disponível. Outro fator que vai influenciar também daqui para frente é que
essa geração que está no comando da China hoje é aquela geração do filho único, que eles foram obrigados, os casais, a ter no máximo um filho por casal. Então, essa moçada que é fruto dessa política de filho único, ela não tem a mesma garra, a mesma vontade que tinham os seus antepassados, que tinham uma garra violenta de montar. Essa BYD foi montada há 20, 30 anos atrás, hoje é a maior produtora de veículos do mundo. Então, os caras, e assim vai, Xiaomi, uma série de empresas chinesas que cresceram e se tornaram gigantes no mercado internacional. Então, eles não têm a mesma garra que têm, são mais acomodados, já viveram bem e tal. Só que hoje eles precisam de ter alguns produtos, como é o caso de carne bovina, eles não têm espaço para criar o animal. A área da China é disputada para grãos, para população. Muitas áreas foram imobilizadas, deixaram de ser produtivas para servir de estrada, servir de conjuntos habitacionais. Muitas áreas que eram agricultáveis viraram hoje estradas e uma série de outros fatores de infraestrutura. Então, esse pessoal hoje eles estão preocupados com a certeza de ter alimento em qualidade, em tempo hábil, sempre na mesa do chinês. Então, o Brasil passa a ter um papel cada vez mais importante nessa segurança que eles querem ter, de qualidade de produto, na segurança, e também vão cobrar do Brasil cada vez mais um produto que tenha menor pegada de carbono. Por quê? Porque eles estão preocupados que eles são os maiores poluidores do mundo hoje, disparado, porque eles usam muito carvão para geração de energia elétrica, para siderurgia, etc. E eles estão preocupados com isso em função do impacto que isso pode ter no dia a dia deles, né?